Ministro da Defesa, dois pontos, não houve golpe no 8 de janeiro, matéria trazida pela revista Oeste. Então o ministro Múcio, ele segue dizendo que, mantendo, né, o posicionamento dele desde o início, que para ele não houve golpe. Não só para ele, mas para milhões e milhões de brasileiros. Todos aqueles também que têm ali um entendimento mediano, sabe que não houve golpe ali, nem tentativa de golpe, né? Porque não tinha as características ideais para que se houvesse um movimento igual eles tentaram emplacar. A mídia, o sistema tentaram emplacar que houve ali uma tentativa de golpe, mas negativo. O ministro da Defesa ele é bem direto em falar que, na visão dele, não houve golpe. Vamos que vamos, então, aqui vamos ver um pouquinho do desdobramento da fala aqui do Múcio Monteiro. Em 8 de janeiro do ano passado, não configuraram em golpe contra um governo. É o que afirmou nesta sexta-feira 5 o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Em entrevista ao jornal O Globo, o integrante do governo Lula reforçou que as Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica e Força Aérea, não queriam aplicar um golpe militar no país. Na mesma entrevista, o ministro da Defesa, pasta a qual as Forças Armadas estão subordinadas, reforçou o perfil de quem estava na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Na ocasião, para a parte da esquerda e de alguns setores da imprensa, os atos configuraram em tentativa de golpe. Abre aspas para o Múcio Monteiro, ministro da Defesa. Não havia um líder com quem negociar, fecha aspas, disse Múcio Monteiro, ao destacar que se dirigiu ao epicentro das manifestações na tarde de 8 de janeiro. Abre aspas, eram senhoras, crianças, rapazes, moças, como se fosse um grande piquenique, um arrastão em direção à Praça dos Três Poderes, fecha aspas, concluiu ali o ministro Múcio Monteiro. O ministro também disse que, antes das manifestações do 8 de janeiro, um decreto de garantia de lei e da ordem, GLO, poderia ser publicado pelo Poder Executivo para garantir efetivo das forças militares nas ruas, principalmente em Brasília, na ocasião. De acordo com ele, Lula, no entanto, vetou essa possibilidade. É óbvio, né? O Lula vetou porque ele queria que realmente acontecesse. Porque aquela presença do povo brasileiro na frente dos quartéis estava incomodando muito o Lula. E ele já havia dado aquelas declarações antes de entrar na posse. Inclusive, o Flávio Dino também deu algumas declarações no mês de dezembro de 2022, falando que aquilo ali não iria permanecer. Então, eles contribuíram muito para que realmente acontecesse aquela invasão e a depredação, para justificar as ações que eles tomaram no dia 8 e até hoje estão tomando, né? A meu ver, foi realmente uma grande covardia feita pelo governo brasileiro contra o seu povo, contra o cidadão brasileiro. Isso não se faz, né, pessoal? Não se faz em hipótese alguma. Mas geralmente quem se sujeita a cometer esses tipos de ações, crimes, são pessoas socialistas e comunistas mesmo, que usam o seu próprio povo para alcançar os seus objetivos, independente qual resultado venha a ser trazido para a sociedade a qual está sob o seu jugo. Porque nenhum governo que realmente se prezasse ali, estivesse preocupado em manter a lei e a ordem, primeiro, ele não ia rejeitar assinar o decreto. Ele poderia muito bem assinar o decreto e deixar lá stand-by, só acionar se caso houvesse necessidade. Nem isso ele quis fazer. E hoje também ele já deu entrevista é, falando que não sabia, que para ele ia ser tudo normal, que não ia acontecer aquilo, aquele movimento todo, que não sabia de nada. Ele sempre nunca sabe de nada. Mas é mentira dele, porque ele sabia sim. Toda a linha de assessoramento dele deixou-o informado de tudo que iria acontecer. Por isso que ele pegou o avião e foi lá para São Paulo. Então, assim, volto a dizer, temos hoje milhões e milhões de brasileiros com um conhecimento mediano de política, de mediano para cima de política, que não encara mais como verdade uma narrativa como essa, né? É feio para ele, né? Ao invés dele... E só mostra que ele segue com essa inclinação dele de mentir contumaz. Vamos que vamos. Vamos para a próxima aqui. Agora o Gilmar Mendes. Olha o que o Gilmar Mendes fala. Pleno News. Gilmar, dois pontos, abre aspas, responsabilidade de Bolsonaro no 8 de janeiro é inequívoca, fecha aspas. Então aí, Gilmar Mendes, ministro do STF, decano, é outro que já está falando aí, gosta de falar muito fora dos autos, isso acaba atrapalhando, né?
toda a originalidade, a impessoalidade dos nossos ministros da Suprema Corte. Eles dão muita entrevista, participam de muitos encontros fora dos autos. Isso acaba realmente atrapalhando em muito a imagem deles. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, de ter, abre aspas, responsabilidade política inequívoca, fecha aspas, na invasão das sedes dos três poderes, no último dia 8 de janeiro. Em relação à responsabilidade jurídica, porém, o ministro disse não poder ser taxativo, porque o caso ainda está em julgamento. Em entrevista à AFP, o decano da Suprema Corte declarou que o governo Bolsonaro, PL, abre aspas, incentivava algum tipo de anarquia, especialmente no que diz respeito às forças policiais, fecha aspas. Acredito até mesmo que os militares não retiraram esses invasores, manifestantes, dos prédios por conta de algum estímulo que havia por parte da própria presidência da República, acrescentou o decano. Gilmar Mendes também vê responsabilidade de Bolsonaro em parte da imagem negativa que a Suprema Corte possui perante a população. Olha, eles que, eles que estão dando estão dando um outro norte para a atual composição da Corte, né? Trazendo aqui esta ideologia de uma Constituição viva, por isso que eles ficam o tempo inteiro. Então, está querendo botar a imagem negativa da Suprema Corte nas costas do Bolsonaro. Eles estão fazendo de tudo ali para poder, no futuro aí, encontrar uma condenação do Bolsonaro. Mas a gente precisa trabalhar com a verdade, tá, pessoal? Então é complicado. A gente espera que a Suprema Corte ela seja realmente o ponto seguro, um ponto onde todos possam recorrer caso haja alguma dúvida no tocante à interpretação da legislação e a aplicação das normas em vigor no nosso ordenamento jurídico. É Lula. Sem provas, Lula diz que Bolsonaro planejou ataques de 8 de janeiro. O antagonista. Segue ele aí, colecionando as mentiras, as acusações infundadas, sem provas, né? É complicado. Ele mente que nem sente. E se demora, ele vai emplacando essas narrativas aí. E daqui a um pouco o Brasil todo está achando que ele está falando a verdade, né, pessoal? Lamentável uma situação dessa. Sem qualquer tipo de prova, o presidente Lula afirmou nesta sexta-feira 5, em entrevista ao site Metrópolis, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre aspas, planejou os ataques de 8 de janeiro e depois deixou o país. Questionado sobre quem era o responsável pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, Lula afirmou o seguinte ao site. A meu ver, o responsável foi o Lula, né? Ele tinha todo o poder na mão para coibir aqueles atos de vandalismo e nada fez. Pelo contrário, ele aparentemente facilitou que ocorresse, né? Segundo até o senador Marcos Duval, trouxe aí várias vezes nas redes sociais, falando que ele recebeu mensagem do G. Dias, dizendo que as coisas iriam complicar, e ele respondeu ao G. Dias, deixa acontecer, deixa acontecer, só assim a gente acaba com o bolsonarismo e com esse movimento todo aí. Então é desse jeito, é assim que a banda toca. Abre aspas. Eu acredito que tem um responsável direto, que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. É sabido que ele não aceitou a nossa vitória. É sabido que ele tentou desmoralizar o tempo inteiro a justiça eleitoral. É sabido que ele tentou desmoralizar todas as instituições possíveis, fecha aspas, disse o petista. E é sabido também que o Lula está morrendo de medo do Bolsonaro voltar para disputar as eleições de 2026, né? Por isso que ele fica com essa narrativa o tempo inteiro, não consegue esquecê-lo. Na verdade, não é que ele não consegue esquecê-lo, ele faz questão de ficar falando sobre ele, já demonstrando um medo terrível que ele tem de enfrentar o Bolsonaro em 2026 nas urnas. E aí, realmente, se tiver a impressão do voto digital, vai ser difícil mesmo ele derrotar o Bolsonaro em 2026. E agora o líder, né, o Rogério Marinho, né, ele está organizando um manifesto contra o 8 de janeiro, esse ato do 8 de janeiro organizado lá no Palácio do Planalto. Poder 360. Oposição faz manifesto contra ato
do 8 de janeiro, convocado por Lula. Vamos que vamos aqui. E esse documento aí contou com 30 assinaturas de senadores. É um número bem expressivo, hein? A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, divulgou um manifesto contra o ato Democracia Inabalada. Olha aí o ato, Democracia Inabalada. Coitada da democracia, está sendo atacada dioturnamente pelo próprio sistema. Organizado pelo Palácio do Planalto, em conjunto com o Congresso Nacional e o STF, para marcar um ano desde o 8 de janeiro. O documento é encabeçado pelo líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, PL Rio Grande do Norte. Vamos aqui ver quem. No texto, os congressistas criticam, entre aspas, o abuso de poder do STF e afirmam que, abre aspas, a volta à normalidade democrática não pode mais esperar, fecha aspas. Assinado por 30 senadores, inclui nomes de 7 partidos: PL, PP, Republicanos, PSDB, PSD, Podemos e União Brasil. Das 7 siglas que têm nome na lista da oposição, 4 têm ministérios na esplanada: PP, Republicanos, PSD e União Brasil. No entanto, PP e Republicanos alegam que a representação dos partidos em ministérios atende uma demanda da Câmara e não tem a ver com as bancadas do Senado. A nota de repúdio do ato, que será realizado na segunda-feira, 8, condena, abre aspas, vigorosamente os atos de violência e a depredação dos prédios públicos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, fecha aspas. Os senadores signatários afirmam que endossam uma declaração do presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, feita em entrevista a jornalistas em 23 de novembro de 2023. Na ocasião, Pacheco afirmou que, abre aspas, nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil, fecha aspas. É isso aí. Então, não podemos dar mole, hein, pessoal? Abre aspas mais uma vez. A democracia é um valor conquistado com grande esforço e sacrifício ao longo da história. E sua preservação está intrinsecamente ligada ao engajamento e ao respeito mútuo entre todas as esferas do poder público. Cada instituição possui um papel específico no fortalecimento dos alicerces democráticos. Ao contrário do que afirmado pelo presidente Lula, a democracia para nós não é relativa, fecha aspas, diz um trecho do manifesto. Então, parabéns aos 30 senadores e quem dera mais senadores assinassem, mas nesse primeiro momento já passamos de mais de um terço do total de senadores no Senado Federal que subscreveram esse manifesto aí. Também quem se manifestou publicamente foi o deputado federal do PL São Paulo, o pastor Marco Feliciano. Vamos ver o que ele disse aqui. Feliciano descreve ato do governo no 8 de janeiro como escárnio. Vamos lá e vamos ver o resumo da fala do deputado Marco Feliciano. Em vídeo publicado nesta quinta-feira 5, o deputado federal Marco Feliciano, PL São Paulo, classificou como escárnio o ato Democracia Inabalada, que será realizado no próximo dia 8 de janeiro, em memória da invasão às sedes dos 3 poderes. O parlamentar afirma que, embora o vídeo possa lhe gerar retaliações, ele não poderia se calar. Parabéns, Marco Feliciano. Segue o deputado falando, não me surpreende um ato formatado pelo atual governo petista comunista, que vai dar voz a diversas autoridades que defendem a tese do golpe de Estado perpetrado por senhorinhas e crianças com Bíblia e bandeira do Brasil em punho, sem uma única arma de fogo em mãos. Também não me surpreenderei com o espetáculo de narrativas que serão impostos mais uma vez à população brasileira, disse aí o deputado Marco Feliciano. E nem todos os governadores irão comparecer. Todos eles foram convidados, mas dos 27 governadores, nem todos irão comparecer. Mas dos que irão comparecer, já está aí, ó, de Pernambuco, a Raquel Vieira está demonstrando ali, sinalizando que virá para o evento. Ela já está arrastando as asinhas para o lado do governo, né? Ela é do PSDB, o PSDB é centrão, vai onde realmente lhe tem as devidas vantagens. Mas é isso aí, esses políticos aí com esse perfil que a gente tem que substituir na nossa política.
Embora a agenda oficial da governadora ainda não tenha sido divulgada, a Folha de São Paulo disse que interlocutores próximos à tucana confirmaram sua participação no ato que acontecerá no Congresso Nacional durante a tarde de segunda-feira. A aproximação de Raquel Lira com o governo petista vem ocorrendo em meio a desgastes na articulação política do Estado. Após adotar uma posição neutra durante a disputa eleitoral de 2022, a governadora tem buscado estreitar laços com o presidente Lula. E aí o Lula também ele segue ali com mais acusações infundadas sem provas, né? O antagonista Lula sem provas acusa pacto entre Bolsonaro, Ibanez e policiais. Olha que acusação aí gravíssima, né, pessoal? Muito grave essa acusação aí do Lula. A temporada de acusações graves sem exibição de provas está aberta em 2024. Depois de Alexandre de Moraes acusar envolvidos no 8 de janeiro de planejar e ameaçar seu enforcamento, agora é a vez de Lula acusar um pacto sem qualquer tipo de prova entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o Exército Brasileiro e a Polícia do Distrito Federal durante os ataques a ônibus em Brasília em 12 de dezembro. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo, nesta sexta-feira, 5. Naquele dia, data da diplomação de Lula, eleitores bolsonaristas ficaram revoltados com o cumprimento do mandado de prisão contra o indígena José Acácio Sererê Chavante, apoiador do ex-presidente da República. A ação foi uma determinação do STF. Os apoiadores de Bolsonaro tentaram invadir a sede da Polícia Federal na região central de Brasília. Houve quebra-quebra, depredação de lojas, carros e ônibus. Então essa foi a matéria trazida pelo O Antagonista.